Cumprimento a Santa e Amada Igreja com a boa noite, a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar com a igreja essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Este versículo que se encontra em Isaías, no seu capítulo 6, o versículo 8. Amém? E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Amém? A igreja pode se sentar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja do Senhor na face da terra. Aleluia. Temos visto no mundo, de um modo geral, um governo corrupto, um mundo que está mergulhado nas trevas. E assim como Isaías ouviu a voz do Senhor, você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e adentrou as portas da casa do Senhor, porque você ouviu a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E você diz para o Senhor: eis-me aqui. E hoje, nesse momento ao qual você está sentado neste banco para ouvir esta palavra, Deus vai te levar além. Amém. Do eis-me aqui. Aleluia. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito na sua vida. Amém, Deus. E fica a pergunta do Espírito Santo de Deus para você hoje, nesta noite: por que você veio? O que você está buscando do Senhor? Qual é o propósito da sua entrada por esses portões para vir a este lugar? Nós somos a igreja do Senhor. Amém, Jesus. Isaías era um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. E no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão do trono, serafins com 6 asas, e ali ele disse que ia desfalecer. Então o Senhor deu ordem ao anjo para que, como matenais, tirasse uma brasa viva do altar, e com essa brasa tocou os lábios de Isaías. Foi passado dele todo o pecado e toda a iniquidade, e ele foi purificado. Eu quero dizer hoje, nesta noite, que você tem um propósito. Hoje você vai dar um passo além do eis-me aqui, porque você já ouviu a voz do Senhor. Aleluia. E esse passo é: o envia-me a mim. Isaías foi purificado, mas para que nós façamos o envia-me a mim, que é o propósito de todo cristão, Deus quer te levantar como um anunciador de boas novas. Aleluia. Um profeta messiânico de hoje. Isaías foi um profeta que profetizou sobre o Messias, sobre Jesus, aquele que verteu gotas de amor por cada um de nós. O seu propósito hoje aqui nesta noite não é buscar cura. O propósito nesta noite aqui não é fazer uma petição ao Senhor. Eu quero dizer nesta noite que o propósito seu aqui na casa do Senhor é ser um altar. Aleluia. Amém, Deus. Na época de Noé, na época de Isaac, de Abraão e de Jacó, eu quero ir mais, regredir mais. Quando Jesus tinha, o Senhor Deus Todo-Poderoso ia ter com o homem no jardim do Éden, ali estavam na presença do Senhor, Adão e Eva, e ali conversavam com Deus. E ali no jardim se manifestava a presença do Senhor.
Só que por causa do pecado, e da corrupção e da desobediência, eles foram destituídos da graça de Deus. E para fazer essa ligação com Deus de volta, era levantado altares de pedra. Altares simples, amontoados de pedra. E ali representava um marco histórico. Um marco de que ali era um lugar de adoração. De que ali era um lugar de manifestação do poder de Deus. Existia outros altares, altares de Baal, altares de Baalis, mas a diferença entre o altar do Deus vivo para os outros altares é que no altar de Deus não havia ídolos. Aleluia. Havia manifestação da presença. Aleluia. Nos outros altares Glórias a Deus. só havia, mas no altar de Deus existia homens e mulheres que, como loucos, dialogavam com um monte de pedra, e Deus respondia. Quem passava via um diálogo entre aquele que montava o altar e aquele que recebia a adoração. Aleluia! Glória a Deus. No altar, onde tem ídolo, não acontece nada. No altar, onde não tem ídolo, na simplicidade, Deus responde com fogo. Amém. Deus responde com milagre. Deus Aleluia. responde com a manifestação do seu poder. Então hoje eu quero dizer que você é um altar do Senhor. Amém, Deus. Aleluia. De pedra, um amontoado de pedra simples, mas aonde Deus responde com milagre. Aonde Deus responde com a manifestação do poder dele. Aleluia. Mas para que nós venhamos a fazer o envia-me a mim, é preciso haver purificação. É preciso ouvir o chamado. Aleluia. Amém, Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Santo Deus. Depois disso, Isaías, ainda em Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize ao povo: Deus te chamou para anunciar. Deus falou para Isaías: vai, anuncia o povo. Ninguém vem na igreja só para buscar para si. Deus tem um projeto na minha e na sua vida. Não nos chamou para ficar sentado no banco da igreja somente. Aleluia. Deus nos chamou para anunciar um evangelho de boas novas, Amém, Jesus. para que o preso cativo seja solto, Glórias a Deus. para que aqueles que estão em amarras sejam desamarrados. Deus te chamou como um reparador de brechas. Amém, Deus. Aleluia. Quantos aí fora estão dando brecha para o inimigo? Eu estava observando a Annalise falar. Ela disse assim: mas o culto hoje não tem muitas pessoas, cadê o povo de Deus? Aí eu falei para ela: se você viu isso e ninguém viu, é porque Deus te chamou e tem um propósito na sua vida, então ore por isso. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se Deus mostrou, é contigo mesmo. Mas eu não sou intercessora. É sim. Amém. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém, Jesus. Mas eu não tenho nem cargo, nem sou comissionado na igreja. Quem disse? Isaías ouviu a voz do Senhor, se prontificou e Deus o enviou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Coragem, ousadia e atitude. Avivamento é assim. Aleluia, Senhor. Avivamento não é só a manifestação dos dons espirituais, não. Avivamento é ouvir a voz do Senhor, obedecer e se movimentar. Quem está vivo se movimenta. Avivamento. Aleluia. Quem está vivo obedece à voz do Senhor. Amém, Deus. Mas eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. A brasa do Senhor está aí. O anjo do Senhor está aí. Então hoje, permita que Deus toque em seus lábios,
para que seja passado de ti o teu pecado, e você seja enviado como um profeta messiânico, que vai anunciar as boas novas do Senhor Jesus para um povo que está perdido em trevas. Aleluia. Esse é o objetivo. As petições, os milagres, cura, libertação, são consequências da sua busca e da sua obediência em fazer a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia, ó Deus. Amém, Jesus. Ouvi e não entendeis. Vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Aqui está falando da parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, versículo 4 ao 23. Mateus capítulo 13, do versículo 4 ao 23, fala da parábola do semeador. Porque o povo é assim. Ah, mas o culto está pesado e se arrasta. Na minha vida não acontece nada. Eu não consigo sentir a presença do Senhor. Que semente você está recebendo? Em qual terra ela está sendo semeada? Espinhos, pedregais ou terra arada, preparada para receber a boa semente? Sabe por que não acontece o milagre na vida de muito cristão? Porque endureceram o coração. Meu Deus. Palavras maravilhosas, cultos excepcionais, as pessoas entram e saem da mesma maneira. Meu Deus. Meu Deus. Sabe por quê? Naquela época existiam os mesmos altares de pedra, até mesmo semelhantes uns aos outros. Qual altar você é? Altar de Baal ou altar do Deus vivo? O culto parece que está um céu de bronze. Que Deus você vê adorar? Baal ou Deus Todo-Poderoso? Aleluia, Jesus. O fogo de Deus não desce em um altar estranho. Verdade. O fogo de Deus não desce em altar quebrado. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo de Deus não se manifesta no meio de um povo onde não tem unidade. Santo Deus, aleluia. Mas estão querendo puxar o tapete do meu ministério. E quem disse que você anda em tapete? Meus pés estão firmados sobre a rocha. Aleluia. Os seus pés estão firmados sobre a rocha. Aleluia. O ministério que Deus te deu, ninguém pode tomar. Aleluia, Senhor. Aquilo que é a tarefa que Deus te incumbiu, é você que é para fazer. Não se sinta ameaçado. Se Deus colocou uma obra para fazer, é você que vai fazer. Forte isso, hein? Aleluia. Se Deus tem algo na sua vida, vai enviar pessoas para te ajudar. Então não estranhe os seus companheiros de trabalho, de ministério. Estão ali para te ajudar. É, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente ouve palavras maravilhosas e elas não têm efeito na nossa vida, porque muitas das vezes caem em pedregais, caem em terrenos espinhosos. Como está o seu coração? É uma terra fértil, arada, preparada para receber a boa semente? Para que essa semente dê 1 para 10, dê 30 para 1000? Para que você frutifique dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério? Será que sabem quem você é dentro do seu trabalho? Será que sabem quem você é na rua? Porque muitas das vezes quem passava por onde era edificado esses altares, as pessoas quando passavam ali sabiam que aquele altar era um altar do Deus vivo. Em meio a todos os outros altares. Porque tinha um maluco ali no meio, um monte daquele pedra, conversando com Deus, dialogando com Deus, falando, abrindo os lábios. Nos outros altares você não via isso. Porque o Deus lá era falso, não respondia nada. É, Deus. Tem muita gente que tem muitos dons espirituais. É Deus que está mandando eu falar isso. Lê Bíblia, ora trancado no quarto, lê livro, jejua,
mas quer ficar na zona de conforto. É, Jesus. Sabe o que acontece? Não dá para esconder uma lâmpada debaixo da mesa. Verdade, Deus. Uma hora você vai acabar brilhando e vão acabar te vendo. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus tem um chamado. Fala, Deus. Você até disse, eis-me aqui. Mas como a gente gosta de brincar, envia o meu irmão. Meu Deus. Deus tem um chamado que é que você cumpra. Aleluia. Sabe por quê? Deus não conta com tímidos nem com covardes. Verdade, Senhor. Aonde há o altar do Senhor, desce fogo, Glória a Deus. desce poder, Amém, Jesus. desce unção, desce cura, Aleluia. desce a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus na vida. Amém, Jesus. Sabe por que muitas igrejas estão vazias? Meu Deus, aleluia, Senhor. Porque Deus não derrama fogo em altar quebrado. Verdade, Senhor. Deus não derrama fogo aonde o Deus não é o Deus de Israel. Qual Deus nós estamos servindo? Eu estou servindo o Deus do copo de cerveja. Eu estou servindo o Deus do copo de cachaça. Eu sou jovem, estou servindo o Deus da transa. Meu Deus. Ô, Jesus. Eu sou pai de família e estou servindo o Deus da carreira de farinha. Estou gastando meu dinheiro com aquilo que não é pão. Jesus. Eu sou sacerdote, mas eu vejo pornografia à noite. Depois vem para a igreja e quer que o fogo desce. Não vai descer. Aleluia. As igrejas se esvaziam pela falta da manifestação do poder de Deus. Meu Deus. Estão pregando um evangelho falso, num altar falso, aonde Deus não responde. É, Deus. Temos que buscar algo lá fora. Ganhar esse bairro para o Senhor Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Deus levantou um sacerdote com um projeto. Apoie. Temos muitas almas para ganhar para o Senhor Jesus. Verdade. Mas para que Deus faça um milagre dentro da nossa casa, para que Deus faça um milagre dentro da nossa congregação, para que Deus faça um milagre dentro do nosso ministério, temos que servir ao Senhor. Eis-me aqui, envie-me a mim, vai lá. Glória a Deus. Mas ninguém sabe que você é cristão, nem Bíblia você carrega. Tem vergonha de falar da palavra do Senhor. Meu Deus. O que dirá da playlist de música do celular? Será que você perdeu seu celular com a senha digitada e aberta? Vão descobrir quem você realmente é? É, Jesus. As músicas que você ouve, os sites que você visita. Meu Deus. Já imaginou? Você perdendo seu celular com todo o conteúdo que você visitou? Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. É, Deus. E assim como o altar do Senhor, apesar de ser naquela época igual a todos os altares, um amontoado de pedra, ele tinha uma diferença. Ele não tinha ídolos. Na minha imaginação, na minha conjectura, era um altar que tinha marca de queimado, porque só aquele altar era respondida a oração com fogo. Oh, glória. Aleluia. 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 Um cristão não basta dizer que é cristão. Ele tem que cheirar como cristão, ele tem que andar como cristão, ele tem que falar como cristão, ele tem que se vestir como Amém, cristão, Senhor. ele tem que parecer cristão. É, Deus. Pequeno servo de Cristo. Eu fico me perguntando o que Jesus faria se ele estivesse aqui nessa época. Já se perguntou? Jesus ia evangelizar pelo Facebook. Ele não ia fazer isso. Ele ia evangelizar indo lá na sua casa. Aleluia. Ele ia olhar dentro dos teus olhos. O que queres que eu te faça? Se eu quero ser curado pela sua fé, então seja curado. Aleluia. Eu tenho uma resistência contra redes sociais. Eu nem tenho. Há muito tempo. Porque pelo WhatsApp você pode falar um monte de coisa para a pessoa. Eu te amo, você é lindo, maravilhoso. Mas quando passa perto da pessoa, nem o cheiro dela sente. Nem cumprimento com a paz do Senhor. Nem tem intimidade com ela, de amizade. Nas redes sociais você pode colocar a máscara que você quiser, mas olho no olho diz a verdade. É, Deus. Se evangeliza é indo pregar a palavra do Senhor.
Glória a Deus. anunciando o Evangelho. Se Jesus estivesse aqui nessa época, ele iria anunciar, olho no olho, sentir o cheiro, abraçar, falar, ouvir. Aleluia, Senhor. Eis-me aqui. Será que hoje você pode dizer, envia-me a mim? Glória a Deus. Porque quem ouve o chamado, quem atende o chamado e vai, ele dá fruto, Aleluia. ele frutifica, É, Deus. ele discipula, ele ganha almas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem não ouve é infrutífero, Verdade. não gera. Ovelha gera ovelha, mas para você gerar ovelha, você tem que ser um altar restaurado. Aleluia. Aleluia. E eu quero falar também de reparação no altar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 40. Se puder projetar no nome de Jesus. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Repita comigo. Elias reparou o altar do Senhor. o altar do Senhor. Aleluia, amém, Jesus. Podemos observar que entre todos os altares de Baal que estavam edificados em meio ao altar do Senhor, o único altar que estava quebrado era o altar do Deus vivo. Os restantes dos altares eram altares que estavam inteiros, mas porém altares falsos, de um Deus falso, de um Deus que não pode responder oração. Então não é só dizer que você quer ser crente, que a pessoa é cristã. Nem toda música é louvor. Nem toda adoração quer dizer que é adoração para Deus. O altar precisa ser autêntico. O altar precisa ser verdadeiro. Aleluia, Deus. Muitas das vezes é melhor ser um altar quebrado, mas um altar do Senhor, do que ser um altar falso de Baalim, edificado, bonito, mas que Deus não responde. É, Deus. Que não tem a presença do Senhor, Verdade. onde Deus não se manifesta. Hoje Deus está aqui para restaurar o altar. Aleluia. Hoje você está aqui ouvindo o profeta, a palavra de Deus, para restaurar o altar. Amém, Jesus. Deus chamou Elias. Ele reparou o altar do Senhor, que estava em que? Ruínas. Tem muitas pessoas que estão com o seu ministério, vida financeira, vida matrimonial em ruínas. Você é o Elias que Deus chamou hoje. Você é o Isaías a qual Deus chamou hoje, porque você ouviu a voz do Senhor. Então o altar que vai ser reparado na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida profissional, é você que vai reparar. Aleluia. Você é o sacerdote. Você é a sacerdotisa que Deus chamou. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Neste evento, Elias não sabia que ainda havia 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Então eu quero te dar uma notícia. Aí fora, tem mais do que 7.000 que ainda não dobraram o seu joelho para Baal, esperando um profeta que restaure o altar. Meu Deus, aleluia. O altar da adoração. Glórias a Deus. O altar da obediência ao Deus vivo e todo-poderoso. O altar da santidade. O altar de homens e mulheres que foram purificados porque foram tocados pela brasa viva que foi tirada do altar pelo anjo. Amém, Deus. Todo mundo viu o altar sendo restaurado. Todo o povo, porque Elias chamou o povo. Venham. Aleluia. Amém, Deus. Tomou 12 pedras, segundo o número
das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Não é pela força dos seus braços e nem pela sabedoria do seu entendimento. Você vai restaurar o seu casamento, você vai edificar o seu ministério e a sua intimidade com o Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória. Glória a Deus. Santo Deus. Ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Aleluia. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei uma segunda vez. E ao fim, e fizeram. E disse mais: Fazei uma terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água no rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. E o que, vendo todo o povo, caiu em rosto em terra, e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Elias reparou o altar, colocou o novilho lá, derramou água 1, 2, 3 vezes. E no tempo preparado, ele clamou ao Senhor. Aleluia. Derramar água, eu quero simbolizar que significa a minha e as suas lágrimas. O quanto você tem se compadecido pelas almas aí fora. Elias chamou o povo. Elias não chamou incrédulo. Elias chamou para restaurar o altar do Senhor o povo de Deus. Sabe por quê? Eles estavam vivendo numa época onde estava ali Acabe e Jezabel, líderes corruptos, uma sacerdotisa de Baal e um rei que não tinha pulso firme. Os profetas que estavam desviados da presença do Senhor eram profetas sustentados por Elias e Acabe, por Acabe e Jezabel. Eles comiam na mesa de Jezabel e Acabe. Eles profetizavam o que Acabe e Jezabel queriam. Profeta que é profeta, profetiza o que Deus mandar, quando Deus mandar, na hora que Deus mandar, doa quem doer. Aleluia. Verdade, Jesus. Amém, Deus. Eles estavam vivendo uma época de corrupção. E Elias falou: olha, de todos os profetas da tua casa só sobrou eu. E eu estou aqui fazendo o que o Senhor mandou, segundo a tua palavra. Aleluia. E ali Elias chamou o povo. Você precisa ser reconhecido como um profeta do Senhor, como uma profetisa,
como um reparador de brechas. Você foi chamado como um restaurador. Amém, Senhor. Mas para que reconheçam que Deus é Deus na sua vida, para que o povo reconheça e volte a prestar culto a Deus, altar é um marco, altar é um memorial, altar significa que ali o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é glorificado, e todo o povo testemunhou. O culto a Deus foi restabelecido dentro do coração do povo. Aleluia. Amém, Senhor. Num lugar onde havia corrupção, num lugar onde os profetas eram profetas vendidos, sustentados por Jezabel e Acabe, levantou Elias, um profeta sustentado por Deus. Só que Elias ainda não sabia que tinha 7.000 que o Senhor guardou. E Deus respondeu com fogo, consumiu até a água que estava no altar. Aleluia. Aleluia. Água significa a palavra, significa o Espírito Santo de Deus, porque nós somos lavados na lavagem da regeneração do Espírito Santo de Deus através da palavra. Então é preciso lançar fora todo o pecado, todo o embaraço, para nós corrermos a carreira que nos foi proposta. Qual é essa proposta? Ganhar alma para Jesus. Aleluia. É ganhar alma para Jesus. Jesus tem pressa. Nós não podemos perder mais tempo com coisas banais, como profetas que se vendem por corrupção. Naquela época, se chovia e trovejava, era Baal. Baal é Deus. Mas se não chovia e não acontecia nada, Baal está ocupado. Desceu foi fogo. E o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Aleluia. Qual Deus você está servindo? É, Deus. Porque a igreja que busca, a igreja que ora, a igreja que adora, esses sinais seguem a igreja. Cura, libertação, restauração, vida renovada, alma se rendendo aos pés do Senhor. Nós somos a igreja, altar do Senhor, local de adoração, local onde o poder de Deus se manifesta. Temos que reparar o nosso altar, temos que restabelecer o culto a Deus. Aleluia. Amém, Deus. Jesus, ele fala que aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 25 ao 30 diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E Satanás, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por assim, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhes saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, versículo 25 ao 30. Unidade. É preciso ter unidade na congregação. É preciso ter unidade no meio do povo de Deus. Aleluia. Tem muitas igrejas onde o povo não vê milagre porque o povo não está unido. Aleluia. Unidade, união e concordância. Deus, ele não vai agir aonde não tem unidade, aonde não tem concordância.
Deus não vai manifestar o seu poder onde as pessoas estão preocupadas com o seu próprio umbigo, olhando para os seus problemas, com rincha. Deus não vai agir aonde tem fofoca. Deus não vai agir aonde você não apoia o ministério do seu irmão. Deus não vai agir aonde você não obedece o seu líder. Deus não vai agir aonde você não ouve e não obedece o seu pastor. Deus. Deus não vai agir aonde tem fofoca. Verdade. Deus não vai agir se você fala mal da liderança, fala mal do seu pastor. Deus não vai agir aonde você não se compadece do seu irmão. Deus. Deus não vai agir aonde tem ódio. Meu Deus. Se um altar dentro da casa do Senhor, todos aqui são altares de Deus. Se você vê um altar quebrado, que é de Deus, e não faz nada, você está pecando com o pecado da negligência. Verdade. Mas não fui eu que quebrei o altar. Elias não reclamou do altar quebrado. Ele viu o altar quebrado, ele não reclamou. O que ele fez? Ele agiu, ele restaurou o altar. Aleluia. A sua obrigação é restaurar o altar que está quebrado. Amém, Deus. Então, se você vê um irmão em pecado, vê se o irmão está com o altar quebrado, restaura o altar dele. Aleluia, Deus. Tem atitude. Avivamento é você estar vivo e estar em movimento. Aleluia, Senhor Deus. Por isso que Jesus falou: aquele que comigo não ajunta, espalha. Então nós estamos aqui para ajuntar um povo, para ir morar no céu. Aleluia. Aleluia. Nós devemos cumprir o nosso ministério, o ministério de um evangelista. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 5. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o seu ministério. Aleluia. Nós não estamos aqui para pregar contra a carochinha ou ouvir fábulas. Estamos aqui para pregar contra o pecado. Amém. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Você e eu temos um ministério para cumprir. E muitas das vezes nós não queremos sofrer as aflições. Queremos nadar de braçado no mar de rosas, sem encostar nos espinhos. Quem verdadeiramente quer servir a Deus, vai padecer perseguição. Verdade, Deus. Aleluia. Então cumpra o seu ministério. Sabe por quê? Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 8. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 8. Eu não vou me estender mais. Aqui também nós somos reparadores de brecha. Isaías 58, versículos 6 e 9. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente e tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos e que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, e que deem roupa ao que não tem, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. Aleluia. E o seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados.
Quanto a vocês, gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, eis-me aqui. Aleluia. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, os teus filhos edificarão as ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Foi para isso que Deus nos chamou. Aleluia. Para anunciar um evangelho de cura, um evangelho de libertação, para levar uma boas novas, para libertar aqueles que estão cativos nas garras do diabo, Amém, Deus. preso em trevas. Foi para isso que Deus nos chamou. Medita nisso aqui. Aleluia. Isaías 58, versículos 6 e 9. Essa é a minha e a sua obrigação, de sermos reparadores de brecha. Glória a Se Deus. coloca de pé. Hoje Deus quer restaurar o seu altar. Hoje Deus quer te purificar. Aleluia. Deus não habita em meio ao pecado, em meio ao embaraço. Hoje Deus separou essa data para que você saia daqui pingando azeite. Aleluia. Que você saia daqui cheia do Glória a Espírito Santo Deus. de Deus. Amém, Jesus. Deus te chamou como uma reparadora de brechas, Aleluia, Senhor. um restaurador de altares, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então vai e anuncia ao povo avivamento, vida e ação. Amém, Jesus. Hoje, nesta noite, deixa que o Espírito Santo de Deus venha te tocar, porque você tem um propósito de vida, ser um altar aonde é manifestada a presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro e todo-poderoso. Aleluia. Elias acho que não orou nem 3 minutos, nem 2 minutos de oração. Deus respondeu. Todo o povo viu o fogo de Deus descer. Você precisa ser autêntico, para que onde quer que você esteja, a manifestação do poder de Deus seja visível na sua vida. Assim como foi naquele altar. Testemunho. Houve um testemunho vivo da manifestação do poder de Deus. Seja a igreja do altar restaurado, do altar reparado. Seja o profeta purificado pelas brasas vivas do altar. Amém, Deus. Pode soltar o louvor em nome de Jesus. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha agir na sua vida. Hoje tem poucas pessoas, mas foi porque Deus te chamou. Aleluia. Não para ficar numa zona de conforto, mas para você ir para a zona de confronto. Você é capaz sim de ser um profeta dentro da sua casa, de ser uma profetisa dentro da sua casa, aonde Deus te ouve, mesmo você sendo fraco, mesmo você tendo um espinho na carne, porque a fé se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Paulo tinha um espinho na carne, Deus não tirou, porque mesmo sendo fraco você é forte, porque a fortaleza de Deus é a fé em mim e em você. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer morada em você, na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Foge hoje da aparência do mal, de tudo aquilo que te impede de ser manifestado o poder de Deus na sua vida. O seu coração é o lugar de Deus. O seu coração é o altar do Senhor. Convide o Senhor Jesus para ir morar no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus tem um projeto na sua vida, na minha vida, de sermos anunciadores de boas novas, para Deus fazer um milagre dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Eu sei que você se sente fraco, oprimido pelos pecados, pela vacilação, mas hoje Deus te chama como um profeta
Hoje Deus dá ordem ao anjo para que ele coma tenaz, tire uma brasa viva do altar e toque em seus lábios, para que você seja purificado, para que assim como Isaías, que passou de medroso a corajoso. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, então envia-me a mim. E Deus vai enviar você como um reparador de brechas, como um restaurador de vidas. Deus quer fazer morada no seu coração. Glória a Deus. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha te guiar, venha te mostrar o caminho onde você deve andar. Amém. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Você é igreja, congregação santa, povo de Deus, aonde Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz, para que o fogo de Deus venha ser manifestado na sua vida. O Espírito Santo de Deus precisa habitar no seu coração. Aleluia. Você precisa ser um altar verdadeiro, um altar santo, um altar restaurado, Glória a Deus. um altar do Senhor. Se você sente que precisa da presença do Senhor, que precisa ser um altar de Deus, eu convido você a vir à frente e receber uma oração. Aleluia. Tenha coragem, como teve Isaías. Isaías estava com medo e disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Ah, é Isaías, então eu vou mandar um anjo tirar uma tenaz, uma brasa viva do altar, para que você seja purificado. E Isaías foi purificado. Isaías foi um dos maiores profetas da Bíblia, que anunciou o Messias, que anunciou a Jesus, um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que liberta. Você precisa ser um cristão que anuncia e que dá testemunho aonde Deus manifesta o poder de Deus na sua vida. Porque aonde quer que você esteja, mesmo que ao seu redor esteja altares falsos, altares de Baalins, você vai ser um altar verdadeiro do Senhor. Aonde Deus responde com fogo às suas orações, aonde Deus se manifesta o poder da glória do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Aonde há um Deus vivo, um Deus poderoso. Amém, Senhor. O pastor vai estar ungindo a sua fronte. Aleluia, ó Deus. Onde o Espírito Santo de Deus vai estar se manifestando na sua vida. Você vai ser um profeta de última geração. Aleluia. Aonde quer que você esteja, num governo onde há corrupção, eu quero dizer para você, varão, você sabe o que é com você. Lá dentro daquele lugar, Aleluia. você é um altar verdadeiro, um altar onde é manifesta a presença do Senhor. Se você quer seu casamento restaurado, vem aqui receber uma oração. Aleluia. Irmão, eu me sinto um altar quebrado. Não tem problema, você é um altar verdadeiro, um altar de Deus, só precisa ser restaurado. Aleluia. Só precisa receber fogo do Senhor na sua vida. Glórias a Deus, ó Pai. O poder de Deus vai estar sendo manifestado Amém, Jesus. através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Glórias a Deus. Eu quero dizer que o seu marido vai ser liberto sim, no nome de Jesus. Glórias a Deus. O teu filho vai para a presença do Senhor sim, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque você é profetisa do Senhor. Amém. Você não é Jezabel. Você é uma profeta de Deus. Aleluia. Hoje o poder de Deus vai ser manifestado na sua vida, porque você é igreja do Senhor. Amém, Jesus. Você é filha do Senhor. Salve Deus. Aleluia. Você é altar de Deus. Glória a Deus. E hoje Deus vai responder com fogo a sua oração. Amém, Jesus. Ele vai manifestar a cura, vai manifestar a libertação da sua vida, do seu marido, do seu filho, da sua casa, do seu ministério. Deus vai abençoar o seu relacionamento conjugal com Deus, com seu marido. Eu quero dizer com ousadia: o varão da sua casa, aquele que deita contigo na tua cama, vai vir aqui dentro da tenda e vai glorificar o nome do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, porque foi você que buscou, foi você que orou, foi você que restaurou a brecha, foi você que pagou o preço, você que clamou ao Senhor. E Deus vai responder com fogo a sua oração. Vai responder com milagre. Aleluia. Você tem um chamado. Você precisa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você é árvore frutífera.
porque você ouviu a voz do Senhor, ouviu o seu chamado e obedeceu e foi enviado. Deus vai manifestar o poder dele, aleluia, através de cura, através de libertação, através de restauração, um altar reparado, um altar restaurado, um altar aonde o fogo de Deus desce, aonde há milagre, aonde há cura, aonde o Espírito Santo de Deus se manifesta com poder, com unção, aonde o Espírito Santo de Deus brilha no seu rosto, aonde o Espírito Santo de Deus te dá entendimento na palavra, no nome de Jesus. Aleluia.
Hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o poder de Deus está sendo manifestado na sua vida agora. Libertação dos vícios, das amarras do pecado. Em o nome de Jesus. Você vai ver a diferença lá dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu emprego. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Ei, jovem, eu quero falar com você, jovem. Deus te chamou como um profeta. Então eu quero dizer para você que você sabe que Deus está falando com você. Aonde você estiver, não negocie os seus princípios. Aonde você estiver, seja um altar do Deus Todo-Poderoso. Na escola, no campo de futebol, do lado da sua namorada, seja um verdadeiro cristão. Seja um altar aonde Deus manifesta a presença dele. Quer dizer que Deus vai te honrar dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque você vai ser um jovem que não negocia os seus princípios. Deus vai te abrir porta de emprego, Deus vai te proporcionar uma faculdade. Deus tem o melhor para você, jovem. Então ouça a voz do Senhor. Não somente ouça, não somente diga, eis-me aqui, mas vai, envia-me a mim, Senhor. E para que esse povo ouça a tua voz, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, e seja cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, porque você é altar, altar do Deus vivo, o Deus que manifesta com poder, manifesta com milagre, o Deus que faz e acontece na sua vida. Seja humilde. Somente um altar, um monte de pedras, aonde Deus fala, aonde você ouve, aonde o milagre é manifestado. O altar do Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Ainda em estado de espírito e adoração. Louve ao Senhor. Aleluia. Porque no culto não é necessário que a gente fique pedindo para você dar glória a Deus. Você dá glória a Deus porque você sabe o Deus que você serve. Você glorifica o nome do Senhor porque você é altar. Glória a Deus. Você glorifica o nome do Senhor porque você está vivo. Porque você já é um avivamento. Aleluia. Então glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado é o Deus Todo-Poderoso, ao qual o altar ele é manifesta. Glória a Deus. Você é o altar. Você que está em casa, você é o altar. Restaura, repara o seu altar. Deus quer responder com fogo, Deus quer responder com milagre. Dentro da sua casa, aí onde você está. Deus te chamou como um profeta de última geração, como um Elias, que vai reparar o altar, restaurar as brechas, endireitar as veredas tortas. Receba a unção de Deus necessária para cumprir o propósito a qual Deus colocou no seu coração. Igreja do Senhor, até que Deus me deu. Continue você na presença do Senhor. Eu quero agradecer essa rica oportunidade. E que um lindo louvor de palmas louve no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Deus. Aleluias. Palavra forte. Palavra de instrução, de desafio. Glórias. Você não é qualquer altar. Santo Deus. Você é o altar de Deus vivo. Cabe a você restaurar esse altar. Ah, mas pastor, ele está trincado, ele está sujo, ele está... É exemplo de Elias. Restaura você, altar. Aleluia. E vai cair fogo do céu. Glória a Deus. E as pessoas vão ver o milagre de Deus através da sua vida. Você não é qualquer um, você não é qualquer um. Santo Deus.
Palavra forte, eu acho. Que Deus te abençoe, filho. Que Deus continue te usando dessa forma tremenda e impactante para nossas vidas. Amém? Profeta de Deus. Homem de Deus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Nós estamos encerrando já. Nós vamos ter hoje a vigília dos adolescentes. E eu quero convidar você, se puder estar nessa vigília. Eu creio que Deus vai falar muito. Foi preparado com muito amor e carinho. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, se você puder participar dessa vigília. Aleluia. Bem? Eu quero chamar aqui a tia Gra, cadê ela? O pessoal que está organizando a vigília, por favor. A organização da vigília. Nós já estamos encerrando já esse culto, mas ele vai se estender para a vigília. Se você sente no coração de estar conosco, é um convite que o pastor está estendendo a você. Amém? Eu gostaria de orar por vocês que estão dentro da vigília. Aleluia, Deus. E eu gostaria de estar orando para você levantar sua mão para cá, estar orando por essa vigília. Eu tenho certeza que Deus falará muito ao coração daqueles que permanecerem aqui. Amém? Senhor, aqui está a tia Graciema, tio Júnior, a tia Edna, a tia Júlia. Nós queremos colocar eles nas suas mãos, Senhor. Lá dentro está a tia Suzana. Eu tenho certeza que o Senhor fará um sobrenatural através da vida desses filhos e filhas que estão, Pai, mas se disponibilizando para estar à frente dessa vigília, Senhor. Há uma batalha espiritual, há um levantar, Pai, amado, do reino espiritual, mas eu creio no sobrenatural do Senhor, porque o Senhor se levantou primeiro para colocar, Pai, amado, esses homens, essas mulheres à frente desse trabalho. Aleluia. Eu os consagro, Senhor. Eu consagro como filhos, como amados do Senhor, como filhos, Pai amado, obedientes à tua obra, acatando aquilo que o Senhor tem chamado para fazer. Toma, Pai amado, cada um deles em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças ao Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Senhor, obrigado pelo culto de hoje. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que tem nos alcançado. Obrigado pela palavra, Pai amado, que vivifica nossos corações em todos os momentos. Pai, que o Senhor possa nos tomar em tuas mãos, nos levar para nossas casas, debaixo da tua graça, da tua unção, Senhor. E ao chegarmos ali, Senhor, como altar restaurado, nós possamos manifestar o teu poder. Eu oro, Senhor, eu nos consagro a ti. Eu faço isso na tua presença, meu Pai, meu amado, meu amigo, em nome de Jesus. Recebemos apostólico, querido. Que a graça do Senhor, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado e minha amada. Dessa forma permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Que esta igreja, que esta família possa dizer